Eu quero fazer esse vídeo para os meus amigos e também para as pessoas que têm interesse em fazer a mesma coisa ou só curiosidade, não se sentem mais bem e realizadas com a carreira que escolheram, né, com a profissão que escolheram e estão vivendo um momento de angústia. Então eu quero compartilhar com vocês como foi pra mim, como foi essa experiência toda na minha vida. Eu estudei comunicação, habilitação em publicidade e propaganda, trabalhei em agência por um tempo, abri minha própria agência quando meu segundo filho nasceu, empreendedorismo materno para poder dar conta de ficar com os filhos. Tive toda essa experiência com a maternidade e com montar uma empresa, um conceito, conquistar cliente, fazer dinheiro. Meu marido começou a trabalhar comigo, né? E aí era um negócio familiar, a gente teve grandes oportunidades, fizemos muitas coisas, foi muito legal, cresci muito como profissional, aprendi muito, conquistei meu espaço, tive o reconhecimento, assim, dentro daquele universo que a gente vivia, com os clientes que a gente tinha, tivemos bons resultados. Tivemos também frustrações, tivemos desafios, tivemos momentos difíceis, tivemos perrengues financeiros, tudo isso aconteceu. E aí, com 6 anos, mais ou menos, que eu atuava na agência, eu comecei a estudar finanças nesse período, e uma das primeiras coisas assim que eu tive acesso tem que ter uma renda diversificada. E aí, nesse meio termo, surgiu uma oportunidade de negócio que era uma cantina escolar. Eu vou contextualizar rapidinho. Eu atendia uma escola de educação infantil pela agência, comunicação, né? Fazia a gestão das redes sociais e tal. E eu atendi, acho que por uns 3 anos, acho que foi isso. E aí, durante esse período de atendimento pela agência, eu tive uma relação muito próxima com a dona da escola. Ela percebia que eu entendia muito bem a proposta da escola, né? Que eu internalizei aquilo, então, de assuntos diversos para além da comunicação, ela conversava comigo. E aí, num determinado momento, ela estava tendo um problema ali com a cantina da escola e tal, e ela conversou comigo, perguntando se eu não tinha alguém que eu poderia indicar para assumir a cantina e tal, falou quais eram as necessidades, quais estavam sendo os problemas e tal. Eu falei, cara, acho que meu pai pode se interessar. E aí, fui e falei pro meu pai. E aí, meu pai falou, cara, eu tenho muito interesse, quero muito e tal, não sei o quê. Foi lá conversar na escola. Aí, conversou por alto e tal, não sei o que. No final das contas, resolveram ficar com a mesma cantina. Resolveram os problemas deles entre aquela cantina ali, naquele momento, e continuaram. Só que outras coisas aconteceram na escola, 3 sócias, e essa sócia que era mais próxima de mim, ela foi montar uma outra escola. E aí, precisava, nessa outra escola, ter uma outra cantina, né? E aí me perguntaram de novo, só que aí já cientes do meu pai, falaram comigo, seu pai não teria interesse e tal, lá na outra escola que vai existir, nananana. Falei, vou falar com ele. Ele foi conversar e deu certo. As coisas foram acontecendo de tal forma que eu fui me envolvendo muito no negócio, né? Até então, eu continuaria atendendo na comunicação essa nova escola. Continuaria fazendo a gestão da comunicação dessa nova escola. Então, eu teria esse papel ali na escola. Mas eu fui me envolvendo muito na construção da cantina. Acabou que eu entrei no negócio. Eu tinha essa ideia de que eu precisava de uma renda extra. Aquilo ali, pra mim, seria algo simples. Eu trabalharia a implementação da cantina, né? A criação do conceito, a criação da marca, a criação de processos, que até então pra mim era algo simples, era algo corriqueiro, era algo que eu vivia dentro da minha rotina. E entrei no negócio junto com meu pai. Então montamos a cantina. A cantina começou a funcionar em 2019. E quando começou, a gente viu que não era bem o que a gente tinha planejado, então a gente foi... Eu tento usar os ditados populares, cara, mas eu nunca lembro. É aquele negócio de trocando. Eu quero usar aquele que você vai trocando a roda enquanto anda, mas eu não lembro, entendeu? Mas quem conhece entende. É isso que eu quero dizer. A gente foi fazendo enquanto o negócio ia acontecendo. Aí 2020 veio o quê, amados? 2020 veio pandemia, né? Mas ao longo do ano de 2019, eu que ia apenas implementar o negócio, assim, o combinado com meu pai era o seguinte: ninguém vai nem saber
que eu tô dentro desse negócio, porque eu atendo a escola em comunicação. Então, eu não quero misturar as coisas, entendeu? As famílias, a equipe da escola toda já tá acostumada comigo trabalhando na comunicação. Eu não quero ser a pessoa que representa a cantina. Acabou que a comunicação não ficou com a gente e eu fiquei 100% na cantina, né? Ao longo desse período de 2019, as minhas atividades nativamente, que era a comunicação, a agência de comunicação, elas diminuíram muito, eu não tinha tempo né? Então, assim, a gente teve que contratar pessoas e tal pra substituir o que eu fazia e tal, não sei o quê. E eu assumi as duas partes, assim, porque diminuíram na agência de comunicação, mas não cessaram. Então, eu tinha a agência, eu tinha a cantina, eu tinha as demandas de ambas, né, da equipe, da agência, eu tinha as demandas dos clientes da cantina, eu tinha as duas crianças na minha casa, eu tinha a minha casa, eu tinha o meu casamento, eu tinha muitas coisas com as quais eu precisava lidar, muitas coisas com as quais eu precisava dedicar tempo, dedicar estudo, e foi assim durante todo o ano de 2019, mas fluiu super bem, deu certo, e eu fiquei muito feliz. 2020 veio a pandemia, foi uma loucura completa, né? Foi, assim, desesperador, a gente não queria demitir, a gente não demitiu, na verdade, na pandemia. Veio a preocupação de como que a gente ia pagar salários, veio a necessidade urgente de responder às famílias que tinham fechado planos com a gente. Então foram muitas coisas que aconteceram. E durante todo o ano eu fui fazendo um malabarismo para dar conta. Em 2021, eu já estava muito cansada. Eu já tava muito cansada, que foi no ano passado, né? Porque tudo isso foi acontecendo no automático. Quando eu decidi ter o segundo negócio, a segunda empresa, a minha decisão era, uma renda extra. É um negócio que eu vou implementar, eu não vou manter. Não foi assim que aconteceu ao longo do ano. Ao longo de todo o período da OCA, né? Então, eu sofri muito, mas isso não foi imposto por ninguém, tá? Isso é uma dificuldade minha, isso é uma limitação minha em reconhecer os meus limites. Então, é como se eu estivesse ali num supermercado, vendo as prateleiras todas, e aí eu vejo o produto e falo, leio o rótulo, legal, interessante, vou levar. Esse outro, nossa, que embalagem bonita, vou levar. Esse outro, nossa, isso aqui pode me ser útil em tal dia, em tal situação, vou levar. Faço isso na vida, né? Infelizmente, na verdade agora eu estou mais atenta, mas é muito comum que eu faça isso comigo mesma, de ir trazendo tudo, abraçando, pegando, carregando, e aí quando eu vejo, tá de uma proporção que eu não sustento, eu não dou conta. Então, não reconhecer a minha envergadura, sabe? Não reconhecer o tamanho do meu abraço me fez muitas vezes querer abraçar o mundo. E isso aconteceu, tendo as duas empresas, as duas crianças, o cachorro, o gato, a casa. E assim, eu não admitia a ideia de não dar conta. Eu não admitia a ideia daquilo ser muito pra mim. Por quê? Porque eu ficava assim, cara, tem gente que faz muito mais coisa que eu. Então, num determinado momento, antes da pandemia, que eu me senti muito cansada, que o meu corpo já estava gritando, pedindo por socorro, e eu não estava conseguindo responder a tudo que eu queria fazer, eu fui procurar uma terapia, né? Fui procurar um método terapêutico alternativo, porque eu queria que o meu corpo gerasse mais energia. Eu falava, tem algum problema comigo? Porque eu não tô dando conta de fazer tudo que eu preciso fazer. Aí o terapeuta falou, me diz, o que você faz? Aí eu falei, faço isso. Ele falou, não tem problema. A questão é que você não é de ferro. Você é um corpo físico, biológico, você precisa descansar, né? Então, você tem limite de produção. E essa questão, mas eu não aceitava isso, né? Eu não aceitava de jeito nenhum. Então, eu ficava achando que eu tinha algum defeito. E aí, pós-pandemia, toda aquela tensão, tudo aquilo que todos nós vivemos, né?
A gente volta no ano de 2021 e com muita conta para pagar, com um sentimento de instabilidade enorme, né, nas duas empresas. As pessoas no início da pandemia, as empresas, elas se viram desesperadas e falaram, eu preciso estar na internet, eu preciso fazer alguma coisa de comunicação. E aí a gente teve muita demanda de trabalho. Foi ótimo porque a escola fechou, mas nativamente tava fluindo muito e, assim, precisava muito de mim, então casou. Mas ao longo do período pandêmico, as empresas foram ficando sem grana. Então as empresas foram saindo fora da comunicação para manter ali os seus órgãos vitais, os seus funcionários. E nisso a escola continuava fechada. E aí, quando a escola voltou, muitas famílias não voltaram, né? Era um número de crianças pequeno dentro da escola, a gente não sabia como ia ser. Tudo muito caro, comida muito cara. E aí eu fui fazer uma consultoria com o Sebrae. E aí essa consultoria eram várias aulas que eu tinha, eram várias atividades que eu tinha que fazer, coisas que eu tinha que entregar para o Sebrae, dados que eu tinha que levantar. Sebrae? Foi o Sebrae? Foi o Sebrae. Num final de semana específico, eu tinha muito trabalho para fazer. Eu fiquei trabalhando assim, insanamente, de um jeito completamente desregulado. E quando o meu corpo finalmente falou, não dá mais, chega, você precisa desligar isso daqui, você precisa fechar o olho. A minha cabeça não parava, então eu fiquei 48 horas sem dormir. As refeições que eu fiz em frente ao computador. Na segunda-feira, tava exausta e eu tive um problema na oca. E esse problema não foi um problema relativamente simples, foi um problema sério, mas foi um problema não catastrófico, mas foi a minha gota. Eu não só transbordei, eu virei o copo, assim, ó. Eu virei o copo e eu esvaziei inteira. Então, após esse problema, que eu tive um surto, né, eu tive uma crise de angústia aguda. Foi esse o diagnóstico que eu recebi. Porque eu me esvaziei por completo, eu não tinha mais sentido, eu não raciocinava, minha cabeça não conseguia pensar mais nada, eu tive um colapso. Sucumbi. E achei que aquilo ia passar em algum momento, mas aquilo não passava. Se passaram 2 semanas e eu não dormia, eu dormia 1 horinha, acordava, eu não comia, eu fazia uma refeição no dia de maneira assim, com muito esforço pra comida descer. E aí eu fui, né, pra ajuda terapêutica, psicológica. E na primeira sessão de terapia, o psicanalista me perguntou, assim, o que eu queria pra minha vida. O que você quer? Né? Depois de me ouvir e tudo mais. E aí eu falei pra ele, eu quero ser feliz. Ele falou, como é que você vai fazer isso? Eu vou ter que dar uma pausa. E aí eu falei pra ele, eu não sei como fazer isso, mas eu acho que eu preciso dormir, minimamente. Eu não estava me satisfazendo das minhas necessidades básicas, assim, tipo, dormir e comer. No momento que ele me perguntou o que eu precisava fazer pra ser feliz, eu falei que eu precisava dormir e comer. Então, eu fiquei num estado muito crítico, assim. E aí, assim, né, essa crise é o primeiro passo do caminho de volta. Entender que você chegou lá com as suas perninhas, que ninguém te colocou naquele lugar onde você está, é o primeiro passo, né? E aí isso aconteceu em abril, foram 3 meses processando aquilo até que eu cheguei à resposta. Eu falei, cara, eu não quero ter empresa. Eu não quero. Não é esse o meu caminho. Chegar nessa resposta de isso não faz mais sentido pra mim é duro, porque isso significa que você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de coisas, por exemplo, eu tinha a Oca e a Ativamente como filhas, né? Aquilo ali fazia parte da minha persona, sabe? Aquilo ali, aquelas 2 empresas, elas eram construções minhas. Então, elas me refletiam. Abrir mão e sair de cena, que é o que eu deveria ter feito lá atrás, depois que eu implementasse, eu deveria ter saído de cena, mas não foi o que eu fiz,
porque é um instinto controlador enorme, fazer isso requer de mim, né? Requeriu de mim uma energia de entrega, que doeu abrir, mas na hora que eu abri, foi um alívio gigantesco que eu senti. Assim, foi tudo se reequilibrando, foi o que eu senti, né? E aí entra a parte de comunicar isso aos envolvidos. Então, falar pro Itamar, meu marido, não vou mais trabalhar nativamente. Não vou. Isso não faz mais sentido pra mim. A comunicação, a minha formação na comunicação, todo o meu estudo da comunicação, tudo isso é muito presente na minha vida. Eu amo, eu sou apaixonada pela comunicação. A publicidade não tinha mais espaço. Não era mais o que me dava prazer e satisfação em fazer. E falar pro meu pai, eu não vou mais trabalhar na Oca. Foi muito mais difícil pra mim do que pra eles, com certeza. Muito mais. Mas foi muito feliz esse momento, assim. E aí, né, depois que eu decidi o que eu não queria, entra, e aí, mas tá, é isso que você não quer, mas o que você quer, tá onde? Qual caminho você vai seguir? E eu pensei, cara, eu vou com calma, né? Eu vou com calma, porque isso vai chegar até mim, eu estou aberta, eu quero sentir, eu quero descobrir. Então, eu não preciso ter essa pressa, eu não preciso ter essa voracidade em descobrir, em ter a resposta pra ontem do que eu quero, em onde eu quero recomeçar. E eu tive essa paciência, e assim, sei lá, talvez na mesma semana, uma semana depois, apareceu pra mim um anúncio de um curso de naturopatia. E aí eu falei, deixa eu ver isso daqui, né? Isso me interessa um pouco. Abri o curso e vi lá a programática toda e tal, e falei, cara, isso é fantástico, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito fazer esse curso, mesmo que não seja profissionalmente, para conhecimento pessoal. E aí eu falei com o Itamar, e ele ficou super animado. Eu tenho cuidado em falar as coisas com ele, porque ele é muito animado com tudo, né? Então, às vezes, ele reage, assim, de maneira tão incentivadora, que eu tenho medo de me arrepender depois e falar pra ele e ele ficar frustrado, porque ele já faz muitos planos na cabeça dele. Mas eu falei com ele, ele ficou animado e tal, super me incentivou e tal, não sei o quê. E aí eu falei com amigas mais próximas também, e falei com a minha mãe. E as minhas amigas falaram, isso é a sua cara, isso é você desde sempre, sabe? Todo esse universo, né? Isso é o meu conteúdo de interesse, isso é o que eu leio na madrugada, tipo, esse universo do ser holístico, da saúde holística, né? A saúde que contempla emocional, físico, psicológico, espiritual, né? O ser como um todo. As doenças psicossomáticas, há quanto tempo eu estudava isso? Tudo que eu sinto, tudo que eu tenho de sintoma, os meus filhos têm de sintoma, eu mergulho fundo e vou descobrir o meu interesse em chegar na raiz para tudo na minha vida, tudo, absolutamente tudo. Né? Então, Samuel teve asma e o quanto eu me dediquei em entender a origem daquilo, e entender como eu poderia ajudar ele, e praticar essa ajuda, enfim, é algo que a gente superou junto, né? Através desses estudos, assim, desse universo terapêutico que olha para o ser como um todo. Então, foi assim que eu comecei o curso de naturopatia, foi depois de todo esse processo, que foi um processo longo, não cabe aqui nesse vídeo, e esse vídeo já tá enorme. Mas, o que eu quero mesmo dizer é que existem vários caminhos, sabe? Que a gente não precisa se sentir preso a nada. Que recomeçar é desafiador, mas é muito gostoso, né? Eu tô terminando a minha formação no primeiro curso terapêutico, porque eu comecei 2 cursos. E é outra coisa que eu tento segurar um pouco, essa sede. Eu não quero errar de novo do mesmo jeito, eu não quero abraçar o mundo, eu não quero pegar mais, assumir mais do que eu consigo administrar, assumir mais do que eu consigo manter. Porque
foi esse... Aí no meio do caminho eu já fiz um curso de reiki, aí agora já apareceu um curso de parteira que eu também quero fazer, aí eu falei pro Itamar, nossa, o curso aqui é incrível, não sei o que, 2 anos e meio, esse curso de parteira é muito massa, não sei o que, não. Ele olhou assim, tipo, calma, né? Eu já tô doida com tudo que eu tenho que estudar. Aí eu tô terminando, voltando, né? Eu tô terminando meu primeiro curso a minha primeira formação, que é em auriculoterapia. O curso de naturopatia eu termino no ano que vem ainda. E estou muito feliz. Estou muito feliz com todo o trajeto, com tudo que eu venho deslumbrando nos últimos tempos. Foi difícil, foi doloroso, foi profundo tudo que eu vivi, mas foi muito, muito, muito importante. E eu mantenho também a ligação com o aprendizado. Eu não quero me esquecer do que aconteceu. Eu não quero me esquecer das decisões, das escolhas erradas que eu fiz na minha vida. E quando eu falo disso, eu não tô falando que foi uma escolha errada eu ter montado um segundo negócio, foi uma escolha errada eu ter feito a escolha do curso de publicidade e propaganda. Não é nada disso. A escolha errada eu faço, eu não pratico só no meio profissional, eu pratico em tudo. Esse padrão de não me reconhecer, de não compreender qual é o meu limite, de não estar conectada comigo mesma, de não estar conectada com o meu corpo, me dizendo que ali não dá mais, que eu preciso parar, que eu preciso desacelerar, que eu preciso descansar, né? Então, é isso em várias coisas, É isso na rotina profissional, é isso numa festa, é isso numa conversa com uma pessoa que eu não sei a hora de parar. Eu vivo muito na inércia. Então, se eu começo a praticar algo, eu vou com tudo naquilo. Tudo isso que eu vivi e onde isso tudo me trouxe é um grande alerta para essa minha deficiência, para essa minha ignorância de viver. Então, foi assim. Está sendo assim, não acabou, porque eu ainda não... Quer dizer, eu já sou uma terapeuta, gente, porque eu já sou uma auriculoterapeuta. Então, eu tenho atualmente, essa formação nesse ramo da terapia, né? Espero ainda ser uma naturopata e ajudar muitas pessoas, porque tudo isso faz muito sentido pra mim. Tenho certeza que eu vou me conectar com aqueles que precisam do conhecimento que eu venho adquirindo e com aqueles que eu preciso conhecer para me transformar, para me melhorar. E é isso. Coragem. Coragem para viver. É o que a gente precisa.